Bom, então, boa tarde e deixo as boas-vindas a todos aqueles que vão participar dessa nossa discussão. Nós vamos estar falando de um assunto que a- assim, em princípio, né, nós vamos estar centrados nas partículas supersimétricas, mas eu acho que essa discussão das partículas supersimétricas, ela precisa ser colocada de uma forma menos direta. É importante que a gente observe todo um processo de, vamos dizer, de chegada à supersimetria e que levou à formulação das partículas supersimétricas. Tem toda uma discussão muito longa aí envolvendo as simetrias, a previsão de partículas, né, o que vem ocorrendo desde o final da década de 1920. Eu organizei essa palestra aqui de tal maneira que a gente siga o percurso histórico e perceba, né, o problema que é ter a simetria, ter o mecanismo de implementação da simetria ou de quebra da simetria e, eventualmente, o aparecimento de partículas. Então, o subtítulo, né, quer dizer, o título da apresentação seria Supersimetria, o que e quem são as partículas supersimétricas. O subtítulo, que eu acho que é o que vai ser mais ou menos a ilustração geral daqui da nossa discussão, que poderá vir a ser feita em duas partes, né? Eu acredito que não dê para fazer tudo em uma hora, então a gente faria a parte 1 hoje e a parte 2 no próximo encontro. O subtítulo fica sendo O Caminho das Simetrias para a Supersimetria. Eu acho que é importante a gente deixar claro que a supersimetria é um ponto de chegada, mas é um ponto de chegada que ele não veio de uma forma descontínua. É um processo de aperfeiçoamento, de compreensão da relação entre a estrutura do espaço-tempo e o aparecimento de partículas e sua classificação. Então, eu vou colocar dessa forma. Por que nós estamos, então, propondo, né, a discussão saindo das simetrias e chegando à supersimetria? Então, primeiro, porque a nossa percepção hoje, a nossa maneira de encarar as partículas, suas interações, o próprio modelo padrão, é a partir da estrutura do espaço-tempo. Todo espaço-tempo tem uma certa geometria, essa geometria tem associada a si um certo grupo de isometria e os campos que nós usamos para descrever as partículas, os chamados campos clássicos ou campos quânticos, e, consequentemente, as partículas que depois são descritas por esses campos, elas estão associadas a simetrias do espaço-tempo. E a supersimetria, ela vai vir nessa onda, né? Uma extensão da própria concepção de espaço-tempo. Então, da mesma forma que as simetrias e os espaços-tempo com as suas simetrias e isometrias estão ligados ao aparecimento de partículas, a supersimetria vai vir também dentro dessa percepção. E aí a pergunta que a gente se faz é, será que a supersimetria ela vem de um processo cumulativo, contínuo, ou ela tem um caráter disruptivo? Ela quebra um paradigma em um certo momento. Então, eu pretendo mostrar aqui nessa nossa discussão, que poderá vir a ser feita em duas partes, né, que há um momento cumulativo, mas há também um momento de disrupção, um momento em que nós precisamos quebrar uma certa percepção do que é o espaço-tempo. Depois, a outra questão que eu acho que é importante esclarecer, sobretudo para as pessoas mais novas que pretendem entrar na área ou conhecer um pouco a área, é que, em geral, se joga toda a expectativa da supersimetria na descoberta das partículas ditas supersimétricas ou nos parceiros supersimétricos. Mas será que essa seria a única maneira da supersimetria fazer a sua aparição no nosso mundo, né? No mundo que nós temos disponibilidade de averiguar com a tecnologia, com os aceleradores, os colisores e os detectores de hoje em dia? Ou ela poderia também aparecer de uma forma emergente? Eu não começo com a supersimetria, mas o próprio sistema físico ele se desenvolve e evolui para uma situação em que a supersimetria apareça. E depois, a pergunta, seriam as partículas supersimétricas o sinal mais natural da supersimetria? Será que, se não obtivermos, se não detectarmos as partículas supersimétricas, como se espera no LHC,
Seria isso a morte da supersimetria, a inviabilidade da supersimetria, ou isso é apenas uma forma de se revelar, seria apenas uma forma de se revelar a supersimetria? Então, eu acho que dentro dessas quatro colocações que eu estou fazendo aqui, o que eu pretendo justamente é desvincular um pouco essa percepção muito já difundida que se tem de que falar de supersimetria é falar de partículas supersimétricas. Nós vamos ver que não necessariamente. As partículas supersimétricas, elas podem ser uma faceta da supersimetria, mas poderia também não ser. É nesse sentido que eu quero colocar a discussão, para quebrar um pouco, né, essa associação imediata de partículas supersimétricas com supersimetria. Claro, tendo supersimetria, podemos ter partículas supersimétricas, mas também podemos não ter as partículas supersimétricas como nós estamos concebendo atualmente, através dos modelos vigentes atualmente. A supersimetria é muito mais ampla do que os presentes modelos que descrevem as partículas supersimétricas. Esses modelos são uma possibilidade e que estão sendo averiguados, mas não quer dizer que isso seja a supersimetria em si. A supersimetria é algo muito mais profundo. Então, para os que não estão muito acostumados assim, com a questão da simetria em física, eu queria deixar aqui três frases, né, de três pesquisadores bastante importantes, né, que viveram em períodos diferentes e que também são de áreas diferentes, mas que percebem na simetria uma essência fundamental para se compreender a natureza da matéria, a natureza da energia e a própria natureza do espaço-tempo. Então, Hermann Weyl, né, que foi um grande matemático do século XX, Hermann Weyl foi quem lançou o primeiro livro sobre a relação entre simetrias, teoria de grupo e mecânica quântica. Isso já em 1929, logo no início da mecânica quântica. Então, para a gente perceber a força, né, a necessidade de se trabalhar em simetria, por que nós buscamos simetrias? Hermann Weyl diz que até onde ele percebia, todas as afirmações, né, a priorísticas, todas as hipóteses da física estavam tendo sempre sua origem em algum princípio de simetria. Isso eles colocam no seu livro de 1952. Depois, David Gross, que foi também um dos criadores da QCD, né, teoria que está agora completando seus 50 anos, David Gross, né, na sua Nobel Lecture, né, ele recebeu o prêmio Nobel, perdão, David Gross recebeu o prêmio Nobel em 2004, mas em 1999 ele escreve um artigo em que ele diz que a lição mais importante que foi aprendida no século, in this century, no século, né, mas é o século passado, no século XX, é que o segredo da natureza está na simetria. Então, desvendar as simetrias é começar a compreender melhor a natureza. E depois, Jacques Monod, que foi um prêmio Nobel de Medicina em 1965, ele era um biólogo, ele coloca que, em termos epistemológicos, né, em termos de conhecimento, ele dizia que a ciência só alcança o seu nível mais básico, seu nível mais fundamental, mais importante, portanto, né, quando consegue interpretar algo em termos de simetria. Então, a simetria, né, é muito importante para a física e para muitas áreas do conhecimento. É buscando princípios de simetria que nós vamos tentando entender, né, os objetos e os elementos mais fundamentais da natureza. Eu coloco a simetria como estando ligada ao Aperon. O Aperon é um conceito que foi introduzido, nós já vamos ver, por Anaximandro de Mileto, né? Quando ele introduz o Aperon está dizendo o A é o prefixo de negação e o peron seria as fronteiras, né? Como a gente fala, perímetro, né? Nós estamos medindo as fronteiras, né? Então, o aperon seria a negação da fronteira, a falta de fronteira, é aquilo que extrapola qualquer fronteira. Então, é nesse sentido que nós estamos dizendo que a simetria é uma espécie de aperon. Ela rompe as fronteiras e é ela que vai nos fazer conhecer aquilo que eventualmente pode estar além das fronteiras perceptíveis.
Voltando aqui, né, Anaximandro, então, ele fala, né, que a multiplicidade, isso em século VI a.C., né, portanto, há 2.600 anos atrás, a multiplicidade das coisas que formam a natureza é totalmente derivada de uma origem única, o princípio chamado áperon. Então, é a tentativa de se compreender a diversidade e a multiplicidade a partir de uma origem comum, de uma origem única. Está falando aqui de uma unificação, que a diversidade percebida hoje, ela é resultante de alguma unificação induzida por alguma simetria que nós vamos buscar. Outro aspecto é o aspecto das transformações, né? Então, os objetos se transformam, a natureza está em constante evolução. Então, essa transformação seria uma transformação casual ou essa transformação também é regulada por algum princípio de simetria? E, finalmente, o que ele diz que é muito interessante é que a nossa visão de mundo é modulada pela pequenez de nossas experiências. Então, nós temos que extrapolar essa nossa, vamos dizer, a limitação de nossas experiências e pensar que o mundo, na verdade, é muito diferente daquele mundo que nós percebemos. Ou seja, o mundo é diferente de como nos parece. E aí também está o conceito do áperon, né? Porque nós estamos rompendo as fronteiras do visível, do perceptível, para perceber que existem coisas muito mais fundamentais do que aquilo que nós vemos e percebemos. E isso vai ser buscado através da simetria. Então, momentos importantes da física contemporânea, né, como é o caso da relatividade restrita, da relatividade geral, da mecânica quântica, da teoria quântica de campos, né, todas essas grandes teorias foram estabelecidas quando nós rompemos barreiras, né, do perceptível. Então, a relatividade restrita, ela rompe com, digamos, um senso muito comum da física galileu-newtoniana, que é o absoluto da simultaneidade dos eventos. Então, na relatividade restrita, a simultaneidade deixa de ser um conceito absoluto e passa a ser um conceito relativo. Na relatividade geral, a gente rompe, né, com as barreiras da geometria euclidiana e vai para uma geometria mais estendida, né, que é uma geometria mais ampla, que é a geometria riemanniana. Então, nós rompemos também aí uma barreira, saindo de uma simetria e indo para outra. A mecânica quântica rompe com a barreira do determinismo, né, com a determinação absoluta, e a teoria quântica de campos, ela rompe, né, com a ideia de que o vácuo é o vazio absoluto e ela passa a nos trazer um novo conceito, que é o vácuo com estrutura. Isso também é para nós uma ruptura importante, né, que está ligada a essa percepção de além das fronteiras. Então, eu estou colocando isso para a gente começar a perceber que a simetria vai ser esse caminho que nós vamos seguir, tentando buscar sempre aquilo que está além do perceptível, aquilo que a gente não percebe no nosso mundo, vamos dizer, sensorial do nosso mundo real. Mesmo falando de detecção, mesmo falando de nós termos acessos experimentais, muitas vezes nós temos acesso experimental a grandezas que não são diretamente mensuráveis, mas nós podemos perceber as consequências da sua existência, como é o caso dos quarks, por exemplo. Lembrando também que o conceito de simetria, quer dizer, não é um conceito somente mais atualmente é usado pela física, né? O próprio Platão, né, no Timeus, né, no capítulo 31c, né, 360 a.C. nós estamos falando, ele já fala do papel da simetria. O papel mais belo da simetria é de conectar e fornecer a maior unidade possível, que é aquilo que o Anaximandro já falava praticamente 300 anos atrás, que a multiplicidade percebida, ela é derivada de uma origem única. E aqui o Platão está dizendo que justamente o papel da simetria é conectar as diversidades e mostrar que existe uma unidade máxima possível. Então, a simetria, ela está justamente cumprindo esse papel. Ela vem no sentido de tentar nos trazer a visão de que a nossa percepção,
né, das diversidades, da multiplicidade, ela deve ser substituída por uma percepção de que houve um tempo em que todas essas diversidades elas estavam muito intimamente ligadas. Talvez elas pudessem estar ligadas na formação de um único objeto. É o princípio de unificação, é a busca de uma teoria unificada, né, que a teoria de cordas tanto persegue, que a gravitação quântica de laços também tanto persegue, e que a física vem buscando, que é uma teoria de tudo. Aqui eu queria deixar 3 trabalhos muito interessantes e consequentes do professor Paul Dirac, né, que eu considero um avatar do Platão, é alguém que veio, né, ressuscitar Platão de uma forma muito contundente, né, na física do século XX. Esse artigo dele, a relação entre a matemática e a física, é um artigo muito interessante que nos faz exatamente perceber a importância da simetria para a nossa compreensão dos fenômenos físicos. E isso vem num momento em que a ideia de simetria estava ainda começando a entrar, né, na física, a ser inserida, né, na busca da física do século XX, né, nos anos 20 e nos anos 30. Né? Então, a relação entre a matemática e a física é um belíssimo ensaio que pode ser lido, é um ensaio filosófico. Depois, em 63, no Scientific American, ele publica essa, que é a evolução do quadro que o físico faz da natureza. Também muito interessante esse artigo, perceber como Dirac, já em 63, com muito mais maturidade, ele percebe como a física vai evoluindo a sua maneira de representar a natureza. E depois, 10 anos depois, 73, nesse livro, chamado A Concepção da Natureza pelos Físicos, né, Dirac reproduz esse artigo, mas com mais insights, com ideias mais ainda avançadas sobre o desenvolvimento, né, da concepção dos físicos sobre a natureza. Então, são ensaios muito interessantes, né? É o Dirac filosófico que está falando aí. E aqui, nesse seu artigo, né, que eu estou falando aqui, nesse seu artigo, da relação entre a física e a matemática, a relação entre a matemática e a física, de 38 e 39, ele tem um parágrafo que diz: o físico, no seu estudo dos fenômenos naturais, progride de duas maneiras. O modo da experimentação e da observação, quer dizer, o modo empírico. E depois o método vamos dizer, do deducionismo matemático. É o método dedutivista. Então, o primeiro momento é um momento, vamos dizer, de empirismo, uma empiria. E o segundo momento é o momento do deducionismo. Então, o primeiro momento, quer dizer, que é o empirismo, né, é justamente o trabalho de coletar dados e perceber a partir dos dados, né, vamos dizer assim, induzir, no método mais indutivista, né, induzir resultados que possam ser generalizados. No segundo método, que é o método do deducionismo, né, você vai partir da abstração e vai tentar elaborar resultados sobre experimentos que ainda não tenham sido realizados. E a simetria, ela vem muito na segunda onda, na onda vamos dizer, do raciocínio matemático, na onda do deducionismo e não na onda do indutivismo. Há momentos em que a simetria em física, ela vem do empirismo, nós vamos ver já já. Mas os momentos mais importantes da simetria na física, ela vem do abstrato, ela vem do método deducionista. Então, aqui já sendo mais concreto, né, Pierre Curie, em 1894, já tenta relacionar as propriedades físicas, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades térmicas dos materiais a simetrias associadas às estruturas cristalinas desses materiais. Então, ele já começa a associar propriedade física com as propriedades de simetria das estruturas geométricas, das estruturas cristalinas dos materiais. Então, é um primeiro momento, né, bem anterior ao modo de se fazer hoje, mas que já se percebia uma relação entre simetria e propriedades físicas. Aí, então, dentro de uma abordagem menos filosófica e ao contrário, dentro de uma abordagem muito mais experimental, muito mais empírica.
Depois nós temos um segundo momento também em que a simetria faz uma grande entrada na física, que é através da teoria da relatividade especial, quando Einstein propõe, a partir do absoluto da luz, uma simetria entre espaço e tempo. Ele rompe, então, como a gente já falou antes, né, com o caráter absoluto da simultaneidade, introduz a velocidade da luz no vácuo, né, como sendo um absoluto, e estabelece um princípio de simetria, e daí sai a relatividade especial. Então, é a simetria abrindo um novo caminho, né, que é o caminho da relatividade especial. 10 anos após, em 1915, Einstein generaliza esse princípio de simetria da relatividade especial para um princípio de simetria mais amplo, em que ele agora estabelece uma simetria entre todas as classes de observadores, não só os observadores inerciais, mas todas as categorias de observadores. Chega a teoria da relatividade geral, e a teoria da relatividade geral, baseada nessa simetria mais ampla, que é a simetria associada a um espaço riemanniano ou pseudo-riemanniano, e faz grandes previsões, como a existência de ondas de gravidade, as ondas gravitacionais, e como também a existência de buracos negros. Então, é a simetria abrindo uma grande previsão que só é concretizada 100 anos depois. Só em 2016 são descobertas as ondas gravitacionais e é descoberto o primeiro buraco negro. 1918, essa grande matemática, essa mulher, M. Noether, ela estabelece um teorema, dois teoremas, na verdade, um de 1915 e o de 1918. Os dois teoremas juntos, né, eles mostram que quando nós temos um sistema físico, e nós vamos descrever esse sistema físico, ele tem suas coordenadas, ele tem os seus graus de liberdade descritos por certas coordenadas. E a dinâmica desse sistema físico vai ser descrita por vamos dizer, uma expressão matemática que pode ser a energia do sistema. Então, a energia desse sistema físico é escrita, a energia desse sistema físico, na nossa linguagem física, nós podemos chamar de hamiltoniano, ou de uma outra forma também, mais ampla, né? Se quiser dizer assim, a chamada densidade de Lagrangiano, a densidade de Lagrangiano, mas o que a M. Noether está dizendo é que, se nós temos um sistema físico, nós temos uma expressão matemática de uma grandeza que descreve a dinâmica desse sistema físico. Podem ser as equações dinâmicas desse sistema físico. E essas equações dinâmicas, ou essa expressão da energia do sistema físico, ela é função de graus de liberdade que são expressos pelas coordenadas desse sistema. E pode acontecer dessas coordenadas serem transformadas, mas as transformações de coordenadas não vão mudar a energia do sistema. Eu faço uma transformação nas variáveis de uma certa função matemática, mas no final do dia, a função matemática não muda, ela mantém exatamente a mesma forma matemática. Então, isso é uma coisa completamente abstrata, é algo que está, vamos dizer, no papel, numa representação matemática de um sistema físico. Mas a M. Noether diz que esse fato de haver esse princípio de simetria dessa grandeza matemática ou das equações dinâmicas de um sistema físico, isso vai estar associado a leis de conservação e vai estar associado a propriedades, né, quânticas, atributos quânticos do sistema físico. Então, ela faz uma conexão muito grande entre algo que é completamente abstrato, que é uma função matemática, e a realidade. Leis de conservação, dizendo que certas grandezas o sistema evolui como quiser, mas certas grandezas associadas a esse sistema são constantes no tempo. E isso nos ajuda muito a resolver uma série de questões que nós resolvemos sem conhecer a dinâmica em particular, sem conhecer os aspectos específicos da dinâmica do modelo. Então, o teorema de Noether é algo completamente, assim, eu diria, libertador, no sentido de que, na ignorância de uma dinâmica que nós temos dificuldade de compreender, os princípios de simetria e as leis de conservação vão nos permitir fazer afirmações e
prever resultados desse sistema sem que a gente conheça completamente a dinâmica do sistema. Isso é fundamental para a mecânica quântica, porque a mecânica quântica, através do seu princípio da incerteza, diz que nós nunca podemos conhecer todas as características, todos os atributos, né, de um sistema ao mesmo tempo. Então, nessa impossibilidade de conhecer tudo ao mesmo tempo, não me é impossível fazer previsões sobre como o sistema evolui. Então, o teorema de Noether ele é muito importante, sobretudo quando ele encontra com a mecânica quântica a partir de 1925. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o papel dessa mulher, dessa matemática, que, eu diria, revolucionou a física que estava nascendo, a física mais fundamental associada à mecânica quântica e à própria teoria das partículas elementares, que começa a nascer na década de 1920. Então, os teoremas de Noether vão de encontro àquela profunda reflexão do professor Dirac no seu artigo da relação entre a matemática e a física. Depois, o próprio Dirac, em 1928, escreve a sua equação que unifica a relatividade com a mecânica quântica. Então, até 1928, a física tinha duas grandes teorias que caminhavam em paralelo. A mecânica quântica estava nascendo desde 1925 e ia numa direção. E a teoria da relatividade, que já vinha desde 1905, caminhava em uma direção, vamos dizer, paralela. Dirac as faz encontrar. Ele unifica a relatividade com a mecânica quântica, cria a chamada mecânica quântica relativística, através dessa equação aqui, que é a equação quântico-relativística do elétron, e essa equação vai ser fundamental para grandes previsões. Porque nesse artigo de 31, o professor Dirac mostra que essa equação, que dá o aspecto quântico, o aspecto relativístico e a interação eletromagnética do elétron, ela tem uma simetria, que é a chamada simetria de conjugação de carga, a simetria C. E a partir dessa simetria, ele prevê a existência de antimatéria, prevê a existência do pósitron, que é o antielétron, e do antipróton. Porque vamos lembrar que em 1931 só eram conhecidas 3 partículas elementares: o elétron, o próton e o fóton. Então, na equação de Dirac, ele mostra que deveria haver na natureza o pósitron, que é a antipartícula do elétron, e o antipróton, que é a antipartícula do próton. Então, é o primeiro momento da física em que se usa a simetria para se fazer a previsão de uma nova categoria de matéria, que é a antimatéria. Então, é o grande triunfo da simetria. O pósitron aparece no ano seguinte, em 1932, a descoberta do pósitron por Charles Anderson, mas o antipróton só aparece em 1956, 26 anos depois. Então, gosto de chamar a atenção também para as escalas de tempo. Entre uma previsão e uma detecção, podem se passar até algumas décadas. Então, 1932 foi um ano também importante para as simetrias. A descoberta do nêutron por Chadwick em 1932, ela vem trazer um elemento para que Werner Heisenberg, ainda em 1932, introduza uma nova simetria no mundo subnuclear. 1932, quando Anderson anuncia a descoberta do pósitron, ele está cacifando a simetria de conjugação de carga elaborada por Dirac em 1931, a partir de sua equação de 1928. E Heisenberg, em 1932, então, com a descoberta do nêutron e a proximidade das massas de repouso do próton e do nêutron, ele introduz uma nova simetria para compreender a estrutura do núcleo atômico, que é a simetria de spin isotópico baseada no grupo matemático, no grupo unitário SU2, o grupo especial unitário das matrizes complexas 2x2. Então, nova simetria e uma nova compreensão do que seja o núcleo atômico, porque o próton e o nêutron devem estar ligados para formar o núcleo atômico. Ainda em 1932, um momento importante para as simetrias, apesar de ser um momento puramente experimental, que é o lançamento dos primeiros ciclotrões. O ciclotron de Berkeley, né, que é por Lawrence, e Gamov, em Leningrado, também lança o ciclotron russo, com elétrons acelerados até uma certa energia, nesse 4,8 elétrons volt, né?
estão praticamente cerca de 10 vezes a massa de repouso do elétron, produzindo elétrons relativísticos. E, com isso, os experimentos vão começar a ser feitos. Ainda em 1934, Igor Tamm, na Rússia, e Hideki Yukawa, no Japão, usando a simetria SO2 estabelecida por Heisenberg entre prótons e nêutrons, prevêem a existência de novas partículas, que eles chamavam de partículas elementares, que são os mesons pi, ou os pions, π+, π0 e π-. Então, 3 partículas novas sendo previstas por uma argumentação baseada em simetria, como foi o caso da previsão da antimatéria feita por Dirac. Em 1937, ainda nessa mesma onda, Wigner usa, então, a simetria SO2 de Heisenberg para compreender aspectos, né, da espectroscopia nuclear. Então, de fato, a simetria, né, as simetrias vão sendo instituídas, vão sendo, ou, no caso de Dirac, previstas, né, de uma forma dedutivista, ou, no caso de Heisenberg, a partir de uma certa observação empírica, digamos, das semelhanças de massa entre o próprio e o nêutron, mas as simetrias começam a trazer novos elementos de fazer previsão em física. Então, por isso que nós, em física, estamos sempre ligados à simetria. A simetria nos faz compreender que objetos muito diversos podem ter uma origem em comum, podem ter aspectos em comum muito mais sutis do que nós percebemos, ou mesmo pode, a partir de um objeto visível, nós podemos induzir ou deduzir a existência de outros objetos, como foi o caso da simetria de conjugação de carga. A partir do elétron, Dirac percebe que deve haver na natureza o pósitron. A partir do próton, ele prevê a existência do antipróton, que acaba aparecendo, né, 2 décadas e meia depois. Aqui, para quem quiser ter um momentinho de relax, né, mas pensando filosoficamente sobre a simetria, eu deixo essas 2 referências aqui. Né? A elaboração de um conceito revolucionário, um conceito científico revolucionário, que é o conceito de simetria, que é esse livro aqui do Ronda e do Goldstein, e depois esse livro, Simetrias da Natureza, do Mainzer, também, que é um livro muito interessante, de 1996. Então, a simetria, ela vai se juntando quer dizer, ela vai se adequando à mecânica quântica que está surgindo, essa nova teoria física, e o campo da matemática que vai lidar mais fortemente com a simetria é a chamada teoria de grupos, que é um campo da álgebra. E a teoria de grupos e suas representações na mecânica quântica vão estar associados, né, à compreensão do espectro atômico, do espectro nuclear, ou seja, como um sistema quântico apresenta estados de energia com diferentes energias ou com as mesmas energias, e por trás dessa compreensão de como esses estados de mesma energia, estados diferentes, mas com a mesma energia, ou estados com energias muito próximas, não iguais, não exatamente iguais, mas muito próximas, por trás disso tudo tem uma simetria controlando essa chamada degenerescência, ou seja, essa igualdade de energias de estados distintos, ou a quase igualdade de energia de energias de estados distintos também. Então, a simetria ela vai ao longo do século XX, que eu coloco aqui 6 marcos, né, que vão nos localizar bem como o conceito de simetria, vão nos guiar bem como o conceito de simetria vai evoluindo ao longo do século XX. Lá no Teorema de Noether, de 1915, nós tínhamos simetrias globais. Em 1918, ela elabora o teorema que está ligado às simetrias locais, que é a relatividade geral e o que são as teorias de Young-Mills. As simetrias espaço-temporais, elas vão também evoluir para simetrias internas, como foi o caso do SO2 de Heisenberg. As simetrias discretas, como, por exemplo, a simetria de conjugação de carga, a simetria C de Dirac, que leva à previsão de antimatéria. Importante perceber como as simetrias que não se realizam na natureza, mas que estão escondidas, como nós podemos perceber simetrias escondidas na natureza. Isso é um mecanismo de implementação da simetria que nós chamamos quebra espontânea da simetria. A simetria, ela não se revela diretamente,
mas ela está por trás coordenando uma harmonia da diversidade de estados físicos ou de partículas físicas. A busca da unificação pelas simetrias, o papel das simetrias na compreensão daquilo que é vamos dizer, o comportamento das teorias físicas no regime de altíssimas energias e a saída das simetrias para a supersimetria através de dimensões extras de natureza muito diversa das dimensões que nós percebemos. Então, aqui eu já estou marcando, mais ou menos, né, uma posição de como as simetrias vão ser importantes. Toda o que eu queria voltar, para mim é muito importante que fique claro o objetivo de nosso encontro. É que nós queremos chegar na supersimetria, mas não chegar na supersimetria de uma forma muito vertical ou impositiva. É mostrar como as simetrias que foram sendo reveladas, estudadas, propostas, investigadas ao longo do século XX, elas naturalmente desaguam na supersimetria. E aí a compreensão, né, dessas simetrias e dessa supersimetria em termos de partículas. Com o que nós falamos até agora, nós já vimos que as simetrias foram abrindo caminho para a previsão de partículas físicas que ainda não haviam sido detectadas, ou seja, simetrias como agente previsor de novas partículas, de novos estados físicos na natureza. Anos 40, com os ciclotrons que foram estabelecidos a partir de 1932, nós temos agora dispositivos experimentais para fazer investigação nesse mundo subatômico, no mundo subnuclear. Então, os mesons π, previstos em 34 e 35 por Tam e Yukawa, eles acabam sendo descobertos em 1947 num experimento que envolve o brasileiro César Lattes. Então, é esse artigo publicado na Nature, em 1947, Processos envolvendo mesons carregados, é o trabalho, né, que revela a descoberta de partículas previstas 12, 13 anos antes. Depois, em 1948, Lattice e Gardner, né, no ciclotron de Berkeley, eles produzem mesons π em laboratório. No primeiro experimento, os mesons π eram naturais, foram detectados a partir dos raios cósmicos, não eram in natura, mesons π in natura. Aqui não, eram mesons π gerados em ciclotrons, no ciclotron de Berkeley, em laboratório. Então, de novo, um triunfo grande da simetria. Então, os anos 40 já começam a marcar a revelação de simetrias que antes eram apenas aspectos mais, vamos dizer, platônicos ou aspectos mais deducionistas, né? Dentro de uma visão muito mais abstrata, né? Então, a descoberta dos mesons π, junto com a descoberta da antipartícula, do positron, ela vem cacifrando simetrias, né, que vinham dentro de uma pegada muito mais abstrata. Em 1954, Yang Mills e Shaw, separadamente, estabelecem o que nós conhecemos hoje como teorias de Yang Mills Shaw ou simplesmente teorias de Yang Mills. E essas teorias são uma realização muito concreta do Teorema de Noether de 1918, que é quando a M. Noether apresenta a ideia das chamadas simetrias locais. Então, simetrias locais de um sistema físico, Yang e Mills trazem o Teorema de Noether, dão ao Teorema de Noether um status muito mais físico do que matemático, associando essas teorias de Yang e Mills, que são vamos dizer assim, um reflexo, são uma materialização do segundo teorema de Noether, eles colocam esse segundo teorema de Noether em conexão com as interações da natureza, interação nuclear forte, interação eletromagnética. E mais à frente, essas teorias vão ser usadas para descrever as interações nucleares fracas. Eu já estou me aproximando do final dessa parte 1, para não cansar muito, né? Vamos ter que dividir essa palestra aqui em 2 partes, ou até mesmo em 3 partes, para que ela seja bem assim, palatável. Em 1955 e 56, separadamente, Nishijima e Gelman
a partir também da percepção de simetrias no decaimento de certas partículas nucleares, eles introduzem um novo número quântico, uma nova qualidade de matéria, que é chamada de estranheza. Então, um novo atributo quântico da matéria é introduzido por Gell-Mann e Nishijima em 55 e 56, né? A partir da interpretação do decaimento de uma certa categoria de novas partículas nucleares, as chamadas partículas estranhas. Depois também o neutrino, que havia sido previsto em 1930 por argumentação puramente abstrata, baseada em simetria, por Wolfgang Pauli, eles são descobertos 26 anos depois. A primeira família de neutrinos, que é o neutrino do elétron, descoberto por Wines e Cohen, colaboradores, e o experimento é esse aqui, detecção do neutrino livre, uma confirmação. E depois, Wines e Cohen, eles lançam esse artigo na Nature chamado o neutrino, que é, então, uma nova partícula que é descoberta experimentalmente e vem concretizar uma ideia teórica de 26 anos antes, de 26 anos atrás. E agora nós já estamos chegando na década de 60 e chegando a um momento mais crucial ainda, que é a percepção de uma simetria mais ampla no espectro nuclear, que vai nos levar em breve, já dentro de 3 anos depois, 1964, à previsão dos quarks. Então, acho que eu posso ficar por aqui nessa nossa discussão de hoje, para não pesar muito, mas o que nós fizemos até agora foi essa caminhada entre 1894, uma percepção do Pierre Curie de que as propriedades térmicas, elétricas, magnéticas, magneto-óptico-elétricas, magneto-elétrico-ópticas dos materiais, elas podiam vir da compreensão das simetrias das estruturas cristalinas desses materiais. Depois, a ideia da simetria com a relatividade especial, com a relatividade geral, com os dois teoremas de Noether e a chegada das simetrias na mecânica quântica. Em seguida, a simetria que aparece como resultante da unificação da relatividade especial com a mecânica quântica através da equação de Dirac, que leva à previsão de antipartículas. Então, hoje, quando a gente fala de partículas supersimétricas, a gente está se colocando numa situação muito semelhante à situação da virada da década de 20 para 30, que é quando Dirac prevê, a partir de uma simetria, a existência de novas categorias de matéria, que são as antipartículas, e elas aparecem. Hoje, nós temos uma supersimetria que prevê possivelmente a existência de novas formas de matéria, que são as chamadas partículas supersimétricas, que poderão vir a ser, inclusive, componentes da matéria escura. Aqui, nós estamos nesse momento, nesse compasso de espera. Nós vamos querer chegar até lá. Então, no próximo encontro, nós vamos entrar na década de 60, discutindo o Eightfold Path, ou Eightfold Way, né, que é a maneira óctupla de perceber, né, regularidades no espectro dos bárions e dos mesons, e depois chegar ao conceito de quarks, que estão por trás dos bárions e dos mesons, e as simetrias que vão sendo reveladas à medida que esses quarks vão sendo descobertos experimentalmente, né, identificados indiretamente em experimentos. E aí, claro, mais à frente, eu vou querer só chamar a atenção, vou terminar hoje aqui com um quadrinho que vai ficar lá no final da nossa discussão, que é esse quadrinho aqui, que é um quadrinho que pede que nós tenhamos um pouco de paciência. Está lá no final, no final realmente, que nós vamos ver. Opa, deixa eu colocar aqui. Aqui. Aqui não é extrair, não. Podemos extrair. Botei extrair, está errado. Então, lembrar que as ondas gravitacionais e os buracos negros foram previstos, teoricamente, 100 anos antes de sua descoberta. Então, 100 anos para que uma descoberta, a partir de uma teoria, seja feita. A antimatéria, ela é prevista em 31 e a primeira forma é descoberta um ano depois e a segunda forma, que é o antipróton, é descoberta 25 anos depois. Os mesons pi foram trabalhados em 34 e 35, descobertos em 47 e 48. Os neutrinos, previstos em 1930, e a última família de neutrinos conhecida, que é o neutrino do lepton tal, foi descoberta em 2000, 70 anos depois.
Os quarks, previstos em 64, a última família de quarks, que é o quark top, foi descoberto 31 anos depois, em 1995. O bóson de Higgs, previsto em 64, 48 anos depois, é descoberto em 2012. E os bósons W e Z das interações fracas, previstos em 67 e descobertos 15 e 16 anos depois. Então, o papel da simetria é fazer essas previsões de médio prazo ou de longo prazo, como foi o caso das ondas gravitacionais e dos buracos negros. E a supersimetria, como nós vamos ver na segunda parte aqui de nossa discussão, ela faz a previsão de partículas que poderão ou não aparecer nos aceleradores, né? O LHC, através das colaborações Atlas e CMS, sobretudo, está buscando as partículas supersimétricas. Quanto tempo nós temos que esperar? Então, eu acho que existe aí, né, a física nos dá uma lição de que é preciso ter paciência, né? O processo é cumulativo, mas também é disruptivo, e nós precisamos de tempo, né? Para compreender o que se passa entre a previsão de uma simetria e a descoberta dessas previsões em experimentos. Então, nós vamos caminhando. Na próxima vez, nós vamos entrar na década de 60 e discutir a simetria SO3 de sabor, para depois chegar na simetria SO3 de cor e comemorar os 50 anos do estabelecimento da QCD a partir dos trabalhos de 1972 e 1973, envolvendo Gell-Mann, por exemplo. 50 anos da liberdade assintótica também, né, nos trabalhos de Gross, Wilczek e de Politzer. Então, nós temos muitas ainda caminhadas para fazer com as simetrias, até chegar na supersimetria e tentar perceber que lições a gente pode tirar do estudo das simetrias para o que está sendo feito agora com a supersimetria. E tirar um pouco a responsabilidade das partículas supersimétricas em relação à supersimetria. A supersimetria é algo muito mais amplo e muito mais profundo do que simplesmente as partículas supersimétricas. As partículas supersimétricas são apenas parte de um todo. E essa parte ainda não é muito compreendida, como nós vamos ver. Nós vamos falar aqui sobre diferentes modelos que vão propor as categorias de partículas supersimétricas. E aí nós temos uma engenharia bastante complicada, uma engenharia muito diversa, e que talvez esteja faltando realmente o conhecimento de algo mais profundo para que a gente estabeleça se há ou não as partículas supersimétricas da maneira como nós estamos concebendo hoje com os modelos vigentes. Então, nós temos ainda uma boa estrada pela frente, e eu agradeço aqui ao Santiago por fazer essa gravação dessa primeira parte, e agora nós vamos partir para a segunda parte, que vai ser em breve, né, já vai ser também publicada no site do professor, lançada no site do Professor Global. Santiago, muito obrigado, e a gente pode encerrar por aqui a apresentação de hoje.